Gente, boa tarde, né? Pra gente finalizar aí nosso conteúdo, né, de radioterapia, eu vou deixar um pouquinho da assistência de enfermagem. A gente já falou um pouquinho disso na aula síncrona, né, mas eu acho interessante reafirmar para vocês terminarem as tarefas, para a gente conseguir finalizar esse conteúdo, para a gente entrar em quimioterapia e depois em cirurgia. A gente já falou um pouquinho também, mas a gente vai dar continuidade aí. Vamos lá. Então, quando a gente fala de efeitos colaterais e assistência de enfermagem, a gente precisa pensar que depende da área irradiada, né? Lembra que a radioterapia, ela tem um foco de atenção, ela vai ser localizada onde está o tumor e muitas vezes ela vai ter uma intensidade maior naquele local onde o tumor está sendo irradiado. Quando a gente fala de cabeça e pescoço, a gente vai falar de alopécia, então a perda de pelos, a perda de cabelo na região irradiada, a mucosite, né, que a gente falou bastante na aula passada, e a alteração da saliva. Então, diminuição da salivação, né, e diminuição da alteração do paladar. A gente chama isso de xerostomia, lembra? Cáries no lugar da irradiação, porque pensa, se irradia tecido bom, se irradia tecido, né, com tumor, também irradia tecido bom, né? E aí pode matar a raiz da dentição, com diminuição da salivação, eu também aumento a proliferação bacteriana da boca. Então, aqui a gente está vendo uma área com mucosite e perda dentária, né? E dependendo da área irradiada, ó, aqui a gente está vendo uma radiação muito próxima da mandíbula, né? Então, você vai ter diminuição, queimadura dos linfonodos, redução da drenagem linfática daquele local e posso ter radionecrose. O que é radionecrose? É uma necrose do osso induzida pela rádio. Então, assim, dependendo do tempo, né? Por isso que a ação é importante, do tempo de radiação, da quantidade de radiação, eu posso ter a perda daquela, se eu perco, né? Se eu tenho a pele queimada, musculatura queimada, eu posso também ter osso queimado, posso ter radionecrose. Com isso daí a perda da dentição daquele local, né? Porque se o osso vai ficando poroso, vai ficando necrosado, vou perdendo toda a dentição também, tá bom? Quais assistência de enfermagem localizada para o paciente que faz radioterapia em cabeça e pescoço? Avaliar utilização de shampoos assim, com menos química, mais natural, evitar secador, uso de perucas, bonés, lenços para proteção do couro cabeludo se há perda né, se tem alopécia, porque é aquela região muito sensível quando tem perda de cabelo. Monitorar as condições nutricionais, estimular a ingesta hídrica, né? E pensa que é tão difícil, porque se eu tenho perda do paladar, perda da salivação, eu vou ter uma diminuição da sensibilidade para o sabor, então as pessoas têm dificuldade de alimentação. A higiene oral, lembra que a gente falou do uso da água bicarbonatada inicialmente, né? Se tiver muita afta, muita mucosite, pode-se iniciar o uso de nistatina, o uso de camomila, né? Evitar analgésico tópico antes de comer, né? Ou evitar, não. Eu posso utilizar os analgésicos tópicos, né? A xilocaína, a lidocaína, elas são utilizadas, elas podem até ser misturadas, às vezes, em gelatina, para fazer uma anestesia da região da mucosa oral antes da alimentação, para evitar a dor. Né? Evitar sucos, frutas ácidos, evitar alimentos muito quentes ou muito frios, evitar alimentos muito açucarados, que isso facilita o processo da cárie, principalmente onde não tem salivação. O bicarbonato que a gente já falou, esses pacientes vão ter um déficit nutricional importante, então devem ser encaminhados para nutrição. Se necessário, se a queimadura for muito intensa, né, avaliar o uso da sonda nasenteral para alimentação, e aí toda a orientação com o uso da sonda, limpeza, localização, né, o fato de ficar mais sentado durante a alimentação por sonda nasenteral, a passagem da água logo em seguida e a hidratação da boca que pode acontecer. Então, não é porque tem a sonda que eu não vou fazer a limpeza da mucosa oral, hidratação da mucosa oral, isso é muito importante, tá?
As próteses, no momento em que há muita mucosite, muita radiodermite interna, a gente deve evitar e deve orientar o paciente que ele deve fazer uso só se ele for se alimentar e deve retirar, e a limpeza deve ser cada vez mais rigorosa para evitar infecção, tá? Quando eu estou falando da região pélvica, dos efeitos colaterais que podem estar localizados, estou falando de náusea e vômito, e aí todos os cuidados com náusea e vômito, uso de medicação, alimentação em períodos menores e pouca alimentação, porque se o paciente tem náusea, ele não vai conseguir comer muito e nem ficar muito tempo sem se alimentar, que eu aumento esse processo. Diarreias, então imaginem, se há mucosite, dependendo, se a área irradiada for abdominal, eu também posso ter isso em todo o trato gastrointestinal. O paciente pode ter diarreia, pode ter até um pouco de sangramento, e isso deve ser avaliado. Então, evitar a perda de eletrólitos, perda hídrica, orientar que se há diarreia, eu tenho que aumentar a ingesta hídrica para evitar desidratação, tá? Se a área irradiada é uma área próxima da bexiga, eu posso ter cistite, dor para urinar, infecção urinária. O paciente deve estar atento aos sinais e sintomas de infecção urinária, né? Deve ser orientado à higienização da região genital, né? Com mais frequência. E pode ter disfunção sexual, diminuição da libido na mulher, fibrose e estenose vaginal, diminuição da lubrificação vaginal. Então, tem que pensar que não está proibido as relações sexuais, mas que elas devem ser. A mulher deve usar lubrificantes à base de água para evitar dor, para evitar, né, por conta da estenose que pode vir nesse local. Pode acontecer esterilidade, né? Então, os pacientes que serão irradiados, que são muito jovens, mulheres podem guardar os óvulos, homens devem ser orientados a fazer a coleta de espermatozoide, caso queiram ter filhos no futuro, né? Porque a radioterapia pode levar à esterilidade tanto masculina quanto feminina. E a impotência, né? Dependendo da área irradiada, do local do tumor, principalmente nos tumores de próstata, podem levar à impotência. Os pacientes são orientados a consultar um médico urologista, podem usar prótese no futuro, né? Existem alternativas para esse processo. Né, pensando que a atividade sexual, relação sexual, pode afetar a qualidade de vida de um casal, das pessoas. Então, isso é importante ser conversado, ser orientado, e a equipe de enfermagem tem um processo importante na orientação dos pacientes, que às vezes tem vergonha de comentar com o médico, então a gente deve incentivar que eles falem sobre isso, que eles conversem, que eles tirem suas dúvidas e que possam ser tratados caso isso venha a ocorrer, tá? Vamos falar de como um todo. Dependendo da área irradiada, existem, né, a gente sabe que cada área vai levar um tipo de efeito colateral e pode levar um tipo de assistência. Mas a radioterapia tem efeitos colaterais comuns e que podem ser relatados, diagnosticados, independente da área irradiada. E aí a gente vai falar de ansiedade, depressão e fadiga, principalmente quando as áreas irradiadas em ossos chatos, que há uma diminuição da produção de hemácias, de plaquetas, e isso pode levar ainda mais uma canseira, uma fadiga, né, relacionada, falada pelo paciente. Então, no tempo da radioterapia e mesmo pós a radioterapia, que a gente sabe que esse processo pode perdurar, né, suas ações de 3 a 6 meses, a gente deve minimizar o desgaste físico e emocional, repousar, né, após as aplicações, dormir até se sentir disposto, descansar, manter uma boa alimentação e hidratação, continuar atividades de lazer e trabalho de acordo com o que o corpo possa, né, dizer. Anorexia, né? Então a gente sabe que pode estar muito relacionado à cabeça e pescoço, mas as demais também. Então, fazer refeições com a família, experimentar novos alimentos e receitas, comer lanches com alto teor teórico, ingerir vitaminas e proteínas, ingestão hídrica adequada na medida do possível, e a hídrica está relacionada a qualquer tipo de líquido, né? Fracionar as refeições, encaminhar o serviço de nutrição dietética, se necessário, se a gente começa a perceber que o paciente está perdendo muito peso ou que está tendo muita dificuldade na alimentação. Lembrar que as mucosites podem ser tratadas hoje com laser terapia, então o paciente deve ser encaminhado ao dentista ou deve no serviço ter uma equipe multiprofissional que o acompanhe, tá bom?
E é isso, gente. A gente termina por aqui esse bloco de tratamento de rádio. A gente vai falar de cirurgia nas próximas aulas, né? Apesar que a gente já comentou disso quando a gente falou de centro cirúrgico, das finalidades cirúrgicas, mas vamos falar das cirurgias oncológicas e depois vamos entrar na radioterapia, tá? Beijão para vocês.